Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, segunda carta. Segunda carta à igreja de Esmirna. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Espero que o Senhor esteja falando ao seu coração. Eu tenho certeza, já falou ao meu e vai continuar falando nesta noite. Todos acharam? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas diz. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui compartilhar algumas coisas com os irmãos. Um texto muito interessante, essa segunda carta, e eu vejo que aqui essa igreja, quando o João escreveu essas cartas, a igreja, o pessoal, nossos irmãos de Esmirna, a igreja naquele tempo ela vivia muito sofrimento. Era pobre, mas era rica no espírito. E Jesus reconhecia o valor espiritual que essa igreja tinha. Talvez eu e você podemos não ter muitas coisas, bens, podemos não ter algo que falta de repente, algo que a gente almeja, mas eu quero te dizer nessa noite que nós somos ricos no espírito. Porque essa igreja ela vivia perseguição naquele tempo, porque eles tinham que adorar o governador romano lá, o Império Romano, e confessar que ele era o Senhor, mas muitos cristãos naquele tempo, eles padeceram por não confessar que o governador, o imperador romano, ele não era o Senhor Deus. E muita gente, nossos irmãos de lá daquele tempo, eles morreram. E morreram, foram presos, milhares de pessoas. E só o fato de você negar que o imperador romano não é o meu Senhor, isso trazia muitas causas para eles, como é que se diz? Ia trazer morte para eles. E muitos foram queimados vivos, muitos foram pelo desfiladeiro abaixo, jogaram milhares de pessoas no barranco, do alto abaixo. Então teve muitas coisas naquele tempo. E era uma igreja perseguida. Só que nossos irmãos, eles manteram a fé. Nossos irmãos, eles conseguiram manter a fé deles, porque é o único Senhor e Salvador, aqueles que eles estavam crendo e criam naquele tempo, e até hoje nós cremos no nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Então eles estavam sofrendo muita perseguição naquele tempo, essa igreja aqui. Só que nossos irmãos, eles estavam se mantendo firmes na fé. Não importa o que vier, venha o que vier, doa o que doer, eu não vou negar o nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio às dificuldades, em meio a perseguições, hoje até a igreja ela é perseguida. Talvez em algumas nações firmes, são leis severas, mas hoje nós vivemos num país que é bom de se viver, você pode falar de Jesus, mas tem muitas nações que você não pode, que você é preso, é decapitado, é morto, é crucificado como Jesus foi, é queimado vivo, você e a sua família. Então tem muitas coisas que acontecem. E aqueles cristãos, eles adoravam o Senhor, né, da forma que era
concedida a eles, mas eles negavam o Império Romano sobre a vida deles, negavam. E muitos deles foram mortos ali. Muitos viraram mártires, muitos foram queimados. E a dificuldade naquele tempo, que eles eram pobres, a região de eu tenho dificuldade de falar esse nome, não sei porquê, Esmirna, é que eu não pronuncio assim, direito assim. Então, Esmirna era uma cidade praiana, provavelmente acho que tinha algum porto lá, era uma cidade, hoje uma cidade muito bonita, é uma cidade, acho que a terceira maior da Turquia, né? Depois vem Istambul e outra cidade lá, que eu não me recordo o nome. Mas hoje, nossos irmãos, eles foram, naquele tempo, eles foram perseguidos severamente. Imagine aí você sendo perseguido da maneira que eles foram. Talvez hoje eu, de repente, não sei, se fizeram uma pressão ou se tem uma angústia, uma coisa governamental, uma coisa onde o governo, uma lei, ela te oprime, ela faz com que você passe tribulações é aquilo que vem de fora, aquela angústia que você é obrigado a fazer o que eles querem. Mas você tem o Espírito Santo, você tem Deus no seu coração, e você negar hoje é uma coisa que, de repente, pode se tornar fácil, no tempo hoje que nós vivemos. Mas naquele tempo, era um tempo onde essa igreja ela foi muito perseguida. Muitas pessoas morreram, mas os nossos irmãos eles se manteram firmes. Eles estavam com aquela angústia, fragilizados, porque o governo estava oprimindo eles. Eles negarem, eles aceitarem que o imperador era o governador deles, o salvador deles, mas eles se manteram firmes, graças a Deus. E eles estavam com os irmãos, eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo até ao ponto de morrer, diz a palavra aqui, né? Que eles possam, assim, eles estavam perseverantes no Senhor. E a palavra de hoje eu quero, com os irmãos aqui, que nós possamos nos perseverar naquilo que o Senhor colocou em nós, que é o Espírito Santo, até a vinda dele. Eu sei, no versículo 9, eu sei as tuas obras e tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. As blasfêmias dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Talvez aqui, eu digo que tem pessoas que naquele tempo tinham judeus, mas eles se declaravam romanos, mas eles estavam enganando aquele povo, aqueles irmãos. Então, por isso que são ditos aqui, sinagoga de Satanás. Talvez aí você conhecemos algumas pessoas que se dizem cristã, mas não são. Talvez algumas pessoas caminham do seu lado, ou estão no seu trabalho, algumas coisas que se diz cristão, mas as suas atitudes são totalmente diferentes. Talvez em nosso meio possa ter, mas eu sou cristão. Tá bom, mas a sua conduta, o seu testemunho não está condizendo com isso, que você é cristão. Porque você é fofoqueiro, você fala dos irmãos, você faz isso, você faz aquilo, e depois vem para a igreja dizer que é cristão, que é santo. Aí são considerados o quê? Como sinagoga de Satanás. Alguns. Porque aqueles irmãos eram na frente, eram uma coisa, e depois iam lá para o pessoal, os romanos, e falavam, fulano lá não quer falar, não quer aceitar, não quer fazer. Sinagoga de Satanás. Depois estava ali do seu lado. Talvez a gente tenha alguns amigos, alguém do tipo assim, que é desse meio, que faz isso. Às vezes, nós temos que vigiar, nós temos que estar atento a tudo. Não temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação de 10 dias. Então aqui, o Senhor está alertando o povo, está dizendo, não temas, por algum de nós vai sofrer. Pode ser até preso, pode ser até morto, pode ser até julgado e morto também. Mas seja fiel, fique até o fim, que você herdará a coroa da vida. E alguns de nós será lançado. Nós teremos tribulações, nós teremos medo, nós teremos angústia, nós teremos perseguição, nós teremos alguma coisa nessa área das nossas vidas. Mas nós temos que permanecer, ser fiel até o fim.
Temos que permanecer no Senhor até a vinda dele, até a nossa morte, até concluirmos aquilo que o Senhor tem para nós. E a tribulação de 10 dias é um tempo ali onde o Senhor fala ali, não sei um tempo exato, mas é um tempo que passa, é um tempo completo de Deus. Assim como o Senhor fez os 10 mandamentos, assim como o Senhor fez também, colocou as 10 pragas. Então o número 10 tem um simbolismo aqui. Então é uma coisa que vai passar, mas é uma tribulação completa, que nós temos que passar por isso. Então nós temos que passar por isso. E alguns de nós, às vezes, nós estamos passando por alguma tribulação. Talvez não de morte, mas às vezes a nossa angústia, estamos angustiados, às vezes estamos magoados, às vezes estamos oprimidos por algo, às vezes estamos preocupados com algo. Essa também talvez seja a minha e a sua tribulação de hoje. Não ao ponto de morrer, mas algumas dessas coisas podem estar nos afetando nesta noite. Possamos aqui colocar algumas delas, né? Posso ter medo, posso ter dor, posso ficar angustiado. Então isso não pode nos paralisar. Isso não pode deixarmos de adorarmos ao Senhor. Isso não pode deixar de eu concluir a minha carreira. Isso não pode me afetar. Sim, vai afetar, mas nós sabemos que nós somos ricos espiritualmente. Então todas as coisas aqui, elas vão passar um dia. Nós estamos aqui de passagem, porque o Senhor preparou algo para nós. A coroa da vida. Ele vai nos dar essa coroa da vida, que é a vida eterna com o Senhor. E o Senhor, eu creio que Ele está vendo a nossa angústia, está vendo o seu medo, está vendo a sua dor. E Ele estava olhando para aquele povo lá. Ele estava olhando para o pessoal de Esmirna, a igreja. Ele estava olhando e o Senhor estava olhando. Ele não deixou nenhum tempo, mas eles tinham que passar algumas coisas. Vocês terão que passar isso durante um período, mas fique firme. Eu quero te dizer nessa noite, fique firme. Passe o que tem que passar, mas fique firme. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai engrandecer, o Senhor vai ser louvado na sua vida, na sua família, mas fique firme. Não deixe o rancor, a mágoa, não deixe as coisas passarem. É um período só que nós vamos estar passando. Por essa dor, é um período que você está passando. Por essa angústia, é um período que você está passando. É um período completo por Deus. Amém? Aí você fala para mim, meu irmão, mas eu estou passando tantas coisas, você não sabe. Você não sabe o que eu estou passando. Mas o Senhor, Ele vê tudo. Ele está no controle de tudo. Tanto é que Ele falou aqui, vocês, não temas. Não temas das coisas que hás de padecer, que vocês vão passar, que você vai padecer, que você vai descer, você vai ser preso. Não temas, é por um período. O Senhor está aqui fortalecendo eles, encorajando eles. Seja corajoso, é por 10 dias, é um período só que vocês têm que passar. É só por um período. Essa angústia, ela vai passar. Essa angústia, essa dor, ela vai passar. Só por um período. Calma, persevere, continue firme naquilo que você foi chamado, continue firme. Continue caminhando comigo. Não me abandone, não desista. É isso que Deus está falando para eles. Essa igreja, não desista, continue firme, caminhe, prossiga para o alvo. Prossiga, que lá na frente, eu sei que vocês são pobres, mas eu sei que vocês também são ricos espiritualmente. É isso que vale para o Senhor. A riqueza espiritual, aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que nós carregamos, que é a presença, que é a unção de Deus, que é o amor de Deus, que é os dons de Deus. É isso, continue firme, continue, persevere. É isso que o Senhor está encorajando essa igreja. Tem pessoas que estão do nosso lado realmente. Tem pessoas que estão do nosso lado, mas não estão do nosso lado. Você entendeu? Elas estão, mas não estão. Esse tipo de pessoas que às vezes são sinagoga de Satanás. Que às vezes falam que estão com você, que caminham com você, mas depois
faz coisas terríveis por trás de você. Nós temos que ter cuidado. Deus está encorajando a nós sermos fiéis a Ele, perseverar até o fim. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia. Não desista, como nossos irmãos ali não desistiram, se manteram firmes. Foram presos, fizeram tantas coisas, foram queimados, mas se manteram firmes, tomaram a posição de coragem. E Deus quer encorajarmos nesta noite. Tenha coragem. Esse tempo ele vai passar na sua vida. Essa dor ela vai passar. Tudo isso vai passar. Mas tenha coragem. Devemos nos manter firmes no Senhor. Ele é o meu Salvador, meu Redentor. Aquele que me fortalece no Espírito, me encoraja, que nos dá força, renova nossas forças. Aquele que faz todas as coisas. Ele está no controle, aquele que provê todos os dias em nossas vidas, seja saúde, seja qualquer coisa, Ele provê nas nossas vidas. Mesmo às vezes que eu tenha algo na minha vida que ainda não consegui fazer, que eu tenho que fazer, mas Ele está no controle de tudo. Mas se mantenha firme, posicionado, encorajado pelo Senhor. Porque Ele venceu. Ele dará força para você. E o sustento espiritual Ele dará para você. Ele dará para você força. Ele dará para você coragem. Ele dará para você e o sustento espiritual. Não adianta eu ter força e não ter algo espiritual dentro de mim me movendo para isso, me movendo para a igreja. Essa é a força espiritual que Ele nos dá. Nós temos que ter fé. Fé para alcançarmos grandes coisas. Nós temos que ter fé para a gente alcançar algo no Senhor. Essa fé, ela deve ser inabalável. Ela não pode ser uma fé que eu tenho coisas e daqui a pouco eu não tenho, a minha fé já enfraquece, eu conquisto algo e depois eu perco algo, a minha fé enfraquece. Não, a sua fé tem que estar baseada em Cristo. Tanto para ganhar, tanto para perder, tanto para ficar doente, tanto para... entendeu? É essa fé que nós temos que ter. Nós temos que ter uma fé baseada no Senhor, uma curadora, uma fé que nos avança, uma fé que faz nos fortalecer, uma fé que faz todos os dias eu vir motivado para a igreja, uma fé que faz eu acordar de manhã e falar obrigado, Senhor, por esse dia, uma fé que me faz chegar bem no meu trabalho e falar algo, uma fé que faz o incrível nas nossas vidas. É essa a fé dos nossos irmãos. Tanto foram perseguidos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Estão comigo, né? Louvado seja o Senhor. É isso, irmãos. É isso. Porque no fim nós receberemos o quê? Diz lá no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça. No versículo 10. Dar-te-ei a coroa da vida. Isso é uma promessa do Senhor que Ele nos faz. Nós vamos ter uma coroa. Essa é uma promessa. Tantas cartas aqui, 7 cartas, acho que 2 cartas, a Esmirna e a Filadélfia, que o Senhor não faz menção de oprimir, de exortar. Essas cartas ele está alertando, continue firme. O Senhor está motivando o pessoal, continue. Isso é para nós também, continue caminhando. Mas eu não vejo resultado, eu não vejo nada. O Senhor não vejo nada que o Senhor está fazendo na minha vida. Não, basta crer. Basta crer, meu irmão. Creia que o Senhor é um Deus provedor, Ele pode todas as coisas. Basta haja. Ele faz tudo novo na sua vida, na minha vida. Então nós temos que crer. Isso que nos traz a motivação de adorar ao Senhor, de fazer as coisas para o Senhor. Porque se nós estamos, às vezes, naquele tempo lá, talvez eu não sei como seria. Graças a Deus nós estamos aqui num tempo onde nós podemos adorar ao Senhor. Somos livres. Mas nós temos que ter uma fé, uma ousadia no Senhor de querer mais, de buscar Ele mais. Porque naquele tempo eles buscavam, mas eles eram oprimidos.
Ah, você é cristão? Sou cristão. Vamos lá para o imperador. Vai negar ou não vai? Vai negar ou não vai? Não, não vou negar. Não vai, é só falar. 2 frasezinhas. Imperador é o meu salvador. Só 2 frasezinhas. Não, vai negar? Morre. Vai. Era simples e era cruel essa situação. Porque você ser preso por algo que você professa, é isso que diz, pastor? Professa, né? Professa? Nossa, isso hoje em dia acho que é um absurdo, né? Um absurdo, pô, eu sou cristão, mas nós temos que ter a atitude de cristão. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. Então nós temos que ser diferente. Nós temos que ter um tempero diferente. O Espírito Santo, algo diferente. Porque olha, você é cristão. Você tem cara de pastor. Você tem cara de pastora. Tem cara de pastor. Tem cara. Você é cristão, né? Sou. Com orgulho. Você é cristão? Ah, não. Devagarzinho. Por baixo. Não, você é cristão. Eu sei que você é cristão. Você tem um andar de cristão, você fala diferente. Não, eu sou sim. Graças a Deus. Né? Não. E assim, não, você é cristão? A multidão falava, ele é cristão, é ele. Ele é um discípulo de Jesus. E eu? Se escondendo, vai saindo de fininho, vai se escondendo. Não. Vamos perseverar até o fim. O Senhor encoraja nós, está nos encorajando nesta noite, para nos mantermos firmes em Deus, ser fiel até o fim, seja na tempestade, na bonança, seja fiel até o fim. Vamos ser fiel. Amém, igreja? Por isso, era hoje isso. Eu queria louvar